minha vida, em nome de Jesus. Hoje o tema dessa noite, eu pensando desde o início da pandemia, me veio um verso e eu durante todo esse tempo não preguei nesse texto. Mas um versículo que me veio à mente foi um versículo que se encontra em 2 Reis capítulo 20, verso 1, que diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E quando eu olho para a história deste rei, para o qual Deus fala esta frase, eu vejo que Ezequias era um rei e foi um rei muito abençoado por Deus. Ele começou a governar aos 25 anos e ele reinou por 29 anos o reino do sul, o reino de Judá. Era um homem rico, próspero, famoso e que andava com Deus. Seu pai Acás não foi um grande rei, foi um homem que não seguiu a vontade do Senhor. Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo 16 do livro de 2 Reis, nós vamos perceber que Acás, o pai de Ezequias, não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício. O texto diz também que Acás, ele era um homem extremamente idólatra, ele não agradava a Deus. No entanto, Deus levanta o seu filho, que não seguiu o caminho do seu pai. Graças a Deus, ele fazia segundo o coração de Deus. Ele era um rei que agradava a Deus e andou segundo a vontade de Deus. A sua vida, a vida de Ezequias, parecia não ter muitos problemas. E certamente muitos gostariam de estar no lugar de Ezequias. Um dia, porém, Deus levanta o profeta Isaías e Deus o envia à casa de Ezequias para trazer uma mensagem urgente. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 2 Reis capítulo 20, nós vamos caminhar nesse texto. Mas então Isaías chega na casa de Ezequias e diz uma mensagem urgente, que eu acabei de ler e vou ler de novo. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei então se pôs a chorar e a clamar a Deus, e Deus ouve a súplica de Ezequias e lhe dá mais 15 anos de vida. Desse texto de 2 Reis capítulo 20, nós podemos tirar algumas lições preciosas sobre o quanto nós somos abençoados. Portanto, o tema de hoje é: conta as muitas bênçãos. Como diz aquele hino, né? Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quando nós olhamos para 2 Reis capítulo 20, nos primeiros versos, primeiros 11 versos principalmente, nós tiramos algumas lições de quão abençoados nós somos. Ao chegar ao final desse ano tão conturbado, tão difícil, com tantas lutas, nós podemos ainda concluí-lo contando as muitas bênçãos que Deus tem nos dado. Se você listar as bênçãos que você tem aí, você tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar a Deus. E eu quero que você olhe para esse texto em específico, e nós vamos olhar para esse texto e tirar alguns motivos que nós temos para contar as nossas bênçãos. Conta as bênçãos, conte as bênçãos, termine o ano agradecido ao Senhor, com o coração agradecido. E quando nós olhamos para esse texto, nós tiramos o primeiro motivo de sermos gratos a Deus, de contarmos as nossas bênçãos. Primeiro, você está vivo. Você está vivo. Se você está me assistindo agora, é óbvio que você está vivo. Você está vivo. Deus poupou a sua vida até agora. O texto diz no verso 1 de 2 Reis 20: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal
mortal. Se ele veio adoecer é porque ele estava vivo. Você está vivo. Motivo de sobra para contar as bênçãos, para agradecer a Deus. Quanto é que vale a sua vida? Você já parou para analisar o dom extraordinário da vida, o milagre da vida? Deus soprou vida em você. Você foi um dos escolhidos para viver esse tempo. Deus criou você, formou você e lhe deu agora o fôlego de vida. A sua vida é um milagre de Deus. Em Salmo 139 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E o texto diz: antes que eu tivesse forma no ventre da minha mãe, todos os meus dias estavam escritos. Deus te deu vida. Você está vivo. Quanto vale a sua vida, meu irmão? Que preço você pagaria por sua vida? Você venderia a sua vida por algum valor? Eu vejo pessoas que têm muito dinheiro, mas quando adoecem, elas pagam tudo para ter saúde. Quanto vale a sua vida? Você tem valorizado a sua vida? Você tem se cuidado? Você vê a sua vida como um dom de Deus? Você agradece a Deus por sua vida todos os dias? Você agradece a Deus por estar vivo hoje? Quanto vale a sua vida? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós valorizamos a vida só quando estamos à beira da morte, ou quando estamos doentes, ou quando perdemos a saúde, ou quando adoecemos. Quando Ezequias se depara com um portal da morte, com a sentença de morte, ele deseja ardentemente viver. Ele se agarra à vida. Nenhuma pessoa em sã consciência deseja a morte. Quer viver sempre. Aliás, a Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração um desejo pela eternidade, porque nós somos criados para sermos eternos. Por isso que ninguém gosta ou deseja a morte. Muitas vezes só valorizamos a vida quando estamos perdendo-a. Valorize a sua vida. Um dos motivos para você agradecer a Deus é que você está vivo. Coloque a mão no seu peito, aí onde você estiver, e diga: eu estou vivo. O amor à vida é também um dom de Deus. Ame a sua vida, meu irmão. Valorize esse dom precioso de Deus. Viva a sua vida gloriosamente. Desfrute a sua vida. Acorde todas as manhãs, escute os pássaros cantar, olhe para o horizonte, olhe para o céu, olhe para a natureza, louve a Deus, sinta o perfume das flores, os aromas, os sabores dos alimentos. Viva a vida, desfrute a vida, viva a sua vida na presença de Deus e para a glória de Deus. Viva a sua vida com entusiasmo. Você está vivo, meu irmão. Quantas pessoas iniciam a semana pela manhã enraivecidas, dizendo: poxa, mais um dia de vida. Enquanto outros nos hospitais, na UTI muitas vezes, acordam pela manhã no mesmo dia e diz: graças a Deus, estou vivo. Um escritor lhe disse certa vez o seguinte: se você está vivo, um milagre pode acontecer na sua vida hoje. Se você está vivo, um milagre pode acontecer na sua vida hoje. Aliás, o milagre já é estar vivo. Viva a vida, meu irmão, de um justo, para que você possa ter a morte de um justo. A ordem de Ezequias era colocar a sua vida, a sua casa, a sua família em ordem. É perigoso, meu irmão, minha irmã, você levar a sua vida sem fazer um balanço. Aliás, no final do ano a gente sempre faz balanço da nossa vida. O que nós sonhamos não foi realizado, o que nós almejávamos e não fizemos, o que nós erramos. É importante a cada ciclo de tempo fazermos um balanço da nossa vida, fazermos uma avaliação da nossa vida. É perigoso levar uma vida sem fazer uma autoanálise. Não é perigoso morrer, meu irmão.
mas é muito perigoso morrer sem pôr em ordem a sua vida. Portanto, temos um primeiro motivo para agradecermos a Deus, para contarmos as nossas bênçãos. Nós estamos vivos. Diga assim: eu estou vivo. Mas temos mais um motivo olhando para o texto. Você tem uma casa. Você tem uma casa. O texto diz no verso 1 mesmo de 2 Reis 20: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você tem agradecido a Deus por ter uma casa? Por ter um endereço? Por ter um porto seguro para retornar depois de seu dia de tantos desafios? Você já agradeceu a Deus por ter um lar? Talvez você não tenha uma casa própria, mas tem uma casa alugada, onde você pode retornar todos os dias depois do seu trabalho, encontrar os seus. Você já agradeceu a Deus o privilégio de ter um endereço, de saber para onde ir depois de uma jornada de um dia todo? Ou talvez você que viaja bastante, depois de uma semana fora, você saber onde voltar. Há algum tempo eu assisti uma reportagem sobre pessoas que vivem nas ruas, debaixo dos viadutos, das pontes, das marquises. E a reportagem dizia que 38% das pessoas não têm uma casa, um lar, muitas vezes por problemas financeiros. 35% das pessoas por causa de problemas familiares, e 11% por causa de drogas, e 4% por causa de crimes. Já parou para pensar como você é abençoado? Além de estar vivo, você ter uma casa para morar. As pessoas por aí tentam fugir dos problemas, mas fogem para onde? Para as calçadas, para as ruas, para as praças, para as pontes, para as marginais. Nas ruas as pessoas parecem estar livres, mas elas estão presas. O sonho de todas as pessoas que vivem nas ruas é ter um lar, é ter um endereço, é ter uma família, é ter um emprego. Mas não basta ter uma casa, meu irmão, é preciso ter uma família. Não basta apenas ter um endereço fixo para quem tem tantas carências. Muitas vezes passamos e não conseguimos ver pela janela as pessoas que estão aflitas, com fome e com medo. Aquelas almas, aquelas pessoas que têm desejos, sonhos, carências, que antes de querer um dinheiro seu, elas querem o seu sorriso. O seu sorriso. Você já agradeceu a Deus porque você tem um lugar, um endereço, uma casa? Outro motivo para você agradecer. Além de estar vivo, você tem uma casa. Você tem agradecido a Deus por ter uma família que ama você? Seus entes queridos? A herança do Senhor na sua vida não é o seu dinheiro, muito menos o seu patrimônio financeiro, ou o seu carro, ou os seus bens, ou o seu trabalho. A herança do Senhor são os seus filhos, é a sua família. Você tem agradecido a Deus por seus filhos? Você tem consagrado a vida dos seus filhos a Deus? Você tem curtido seus filhos? Você tem gastado tempo ou investido tempo com eles? Você tem vivido para os seus filhos? Desfrutado o seu tempo de vida com seus filhos? Agradeça a Deus, meu irmão, minha irmã, pela família que você tem. Abençoe a sua família, ore com ela, ore por ela. Ter uma família é uma grande bênção. É uma grande bênção. Tem muitos que pensam que família só é constituída por marido, esposa e filhos. Só assim é uma família. Não. Quando um homem e uma mulher se casam, já se inicia uma família.
Os filhos vêm para aumentar a família já existe. Se você não tem filhos, mas você é casado, você já tem uma família constituída. Você já tem uma esposa ou um esposo do seu lado. A família já está pronta. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você tem uma casa, uma família, um endereço para retornar depois de um dia corrido, difícil, de lutas. Lugar em que você pode chorar, você pode expor quem você é. Um lugar que você pode retornar, receber um sorriso, um abraço, um conforto e pode descansar. Mas nós temos um terceiro motivo para contarmos as nossas bênçãos. Você pode falar com Deus em oração. Olha que coisa linda. Além de estar vivo, além de ter um endereço, uma casa, você tem uma pessoa privilegiada, porque você pode falar com Deus em oração. Você tem acesso ao Senhor da criação, ao Deus Todo-Poderoso. Você pode falar com Ele. Os versos 2 e 3 dizem que Ezequias então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, eu te peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Você, meu irmão, minha irmã, e eu também somos privilegiados e podemos contar mais esta bênção, de que nós podemos falar com Deus em oração e abrirmos o nosso coração diante dele, e chorar as nossas lágrimas, e derramar o nosso coração diante do Senhor. Você tem audiência direta com Deus, não há lista de espera. Na sala do trono você pode falar com o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o seu Pai, o seu Papai. Você está a uma oração de distância de Deus. Não há linhas ocupadas com Deus. Você pode ligar a qualquer momento e falar com Ele. Para falar com Deus não tem burocracia, não tem que passar por uma série de protocolos, não tem que ficar esperando numa sala de espera, meu irmão. Você pode falar com Deus e não tem que marcar agenda antecipadamente, não existe linha ocupada com Deus. Você pode falar com Deus em qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Deus nunca está cansado, Ele nunca está dormindo, nem de viagem. Seus ouvidos sempre estão atentos ao clamor dos seus filhos. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa fazer, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz isto. Serei achado de vós, a Bíblia diz isto. Ele está à sua disposição para te ouvir. Ele se deleita em ouvir a sua voz, em ter comunhão com você, em atender às suas necessidades. Agradeça a Deus porque você pode falar com Ele em oração. Você pode abrir o seu coração a Deus sem temor de ser rejeitado. Deus não rejeita a oração de quem está quebrantado e humilde. Ezequias, aqui no texto, era rei de Judá, mas era um homem, um ser humano. Ele tinha sentimentos, e a gente vê no texto que ele não se fez de durão diante de Deus, mas ele se derramou diante do Senhor. Ele rasgou o seu coração diante de Deus, e o texto diz que ele chorou muitíssimo. Ele abriu as comportas da alma. Talvez o que você precisa fazer no final deste ano é isto: abra as comportas do seu coração, derrame-se diante do Senhor, termine esse ano na presença do Senhor, comece esse ano também na presença do Senhor. Você pode espremer a sua ferida diante de Deus, você pode contar para Ele a sua dor, você pode abrir o seu peito para Deus, para que, sem medo de ser rejeitado, você pode contar e confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O melhor lugar para chorar é aos pés do Senhor. Ele entende você,
Ele aceita você, Ele acolhe você. Você pode falar com aquele que pode mudar o rumo da sua história. Ele pode mudar o rumo da sua história. Você tem audiência direta com o Senhor de todas as coisas, que pode mudar qualquer história. Ele está no controle, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus é maior do que os seus problemas. Ele é poderoso para mudar a sua sorte. Ele é poderoso para reverter o que estava determinado sobre a sua vida. A oração muda as coisas no reino espiritual, meu irmão, minha irmã. A sentença de morte já tinha sido dada para Ezequias, mas ele ora, ele chora, e em vez da morte veio a cura, veio o milagre. Creia nesse Deus. Orar é ter audiência com aquele que pode fazer o mudo falar, o cego ver, o aleijado andar e o morto reviver. A oração move a mão daquele que move o mundo. Deus. Quantas situações da minha vida Deus moveu, situações que eu menos nem esperava. Deus fez o impossível se tornar possível. É esse Deus que você serve. Você tem acesso direto a Ele. Além de você estar vivo, além de você ter um endereço para retornar, uma família, você tem acesso direto. Você pode falar com Deus a qualquer momento. Isso é motivo para você contar suas bênçãos. Você pode apresentar a Deus a sua causa com sinceridade. O verso 3 de 2 Reis 20, Ezequias fala o seguinte: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Você poderia falar como Ezequias, que você viveu com inteireza, com fidelidade, sempre agradando a Deus? Você poderia apresentar a Deus as mesmas razões para que Deus ouvisse a sua oração? As mesmas de Ezequias? Eu creio que a maioria de nós não. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que a sua vida seja cheia de erros, Deus não rejeita um coração arrependido, um coração quebrantado. Aliás, tem uma canção que diz assim, que nós cantamos na igreja: um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. O publicano lá no evangelho batia no peito e clamava: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quando reconhecemos quem nós somos, Deus nos ouve e Deus nos atende. Apresente a Deus o seu coração, a sua necessidade, a sua causa. É um tremendo privilégio você ter acesso a Deus. Portanto, meu irmão, o primeiro motivo: você está vivo. O segundo: você tem um lar, você tem uma casa. Terceiro: você pode orar a Deus a qualquer momento. Você tem acesso ao Deus Criador em oração. E o quarto motivo, preste bastante atenção: você é príncipe do povo de Deus. Você que é mulher, é óbvio, você é princesa do povo de Deus. Se você olhar o verso 5, o texto diz assim: Deus fala para Isaías: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Você é príncipe do povo de Deus, meu irmão. Você é príncipe do povo de Deus, minha irmã, princesa, porque você é filho ou filha do Deus vivo. Você é membro da família de Deus. Você nasceu de cima, do alto, do Espírito. Você é coparticipante da natureza divina. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo.
Seu nome está rolado no céu, seu nome está escrito no livro da vida, sua pátria é o céu, seu destino é o céu. Você é filho por adoção e também por nascimento, meu irmão. Você nasceu de novo, nasceu da divina semente. Você é um príncipe ou uma princesa do povo de Deus. A sua autoimagem não pode ser doente. Você não pode sofrer de complexo de inferioridade. Sua vida tem um grande significado, meu irmão. Você não é um gafanhoto como aqueles espias se achavam. Você é um príncipe, uma princesa do povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, olha que Pedro fala para o povo de Deus: vocês porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é príncipe do povo de Deus, ou princesa do povo de Deus, porque você é herdeiro ou herdeira do Deus vivo. Deus é dono de todo o universo, meu irmão, minha irmã. Salmo 24:1 diz assim: o ouro é dele, as pedras preciosas são dele, dele é o petróleo, as riquezas minerais, os vegetais e animais, tudo é de Deus. Você é filho de Deus e herdeiro de Deus, tudo pertence a você. Você vai desfrutar de tudo no novo céu e na nova terra. Você é muito abençoado. Você é príncipe ou princesa do povo de Deus. Você é muito rico, rica. Sua riqueza não está aqui. Seu tesouro está no céu. É uma herança incorruptível, imarcessível, incomparável, incomensurável, gloriosa, meu irmão. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Paulo escreve em 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é príncipe do povo de Deus, ou princesa, porque você é uma bênção no meio do povo de Deus. Deus te chamou, não só para ser abençoado, mas para ser uma bênção, para ser motivo de alegria. Eu me lembro do texto quando Deus fala para Abraão: sê tu uma bênção. Deus te chamou para ser motivo de alegria para os seus irmãos na fé. Sua vocação é ser ministro de reconciliação de Deus. Você é um conselheiro, você é um consolador, um intercessor, um amigo mais chegado que o irmão. Deus te chama para ser isso. Você foi chamado por Deus para amar os seus irmãos, para servir, para encorajar, para carregar seus fardos, para orar por eles. Você é príncipe do povo de Deus, você precisa viver como tal, não viver andando de cabisbaixo, desanimado, porque você é príncipe do povo de Deus. Viva como tal. Esse é o seu privilégio, meu irmão. Esse é o seu privilégio. Além de você ter motivos para agradecer porque está vivo, porque você tem uma casa, um lugar para retornar, você ter acesso a Deus em oração, você também é príncipe do povo de Deus. E eu concluo com mais o quinto motivo que você tem para agradecer a Deus, para contar as suas bênçãos. Você é objeto do milagre de Deus. Você é objeto do milagre de Deus. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, eu fui objeto do milagre de Deus? Quantos milagres Deus fez na minha vida? Passaria muito tempo contando. O texto diz, se você olhar dos versos 5 ao 11 de 2 Reis 20,
você vai ver que Isaías volta para Ezequias e diz que Deus ouviu a oração dele e as lágrimas e disse que o curaria. A partir do verso 6 o texto diz: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Você pode agradecer a Deus, meu irmão, minha irmã, porque você é objeto do milagre de Deus. A sua oração pode ser atendida imediatamente. Clame aos céus e eles o ouvirão. Salmo 50 verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ezequias foi ouvido imediatamente. Os céus e a terra se moveram para que a oração dele fosse atendida. Deus fez o sol parar, meu irmão. Deus fez o tempo retroceder. Você imaginou isto? Antes de parar a enfermidade de Ezequias. Deus pode mover a natureza, mover as forças da natureza. A criação está nas mãos de Deus. O Deus que ouve a sua oração controla os astros, as moléculas e as células que estão no seu corpo. Para Ele nada é impossível, meu irmão. Você é objeto do milagre de Deus. Quando o povo de Deus clama, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem aqui na terra e na sua vida. Ore, chore, creia, e os milagres de Deus podem florescer também na sua vida. Deus pode lhe dar mais do que você pede. Se você observar o texto, Ezequias pede apenas a cura, e Deus lhe dá, além da cura, também o livramento do inimigo, tanto ele como a sua cidade. Deus pode fazer infinitamente mais. Efésios 3, 20 e 21 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória por todas as gerações e para todos sempre. Ele pode surpreender você com a sua graça. Ele pode curar a sua enfermidade, salvar o seu casamento, curar as suas emoções, restaurar a sua família, livrar você dos perigos e transformar a sua história. Eu creio que 2021, meu irmão, minha irmã, seja um ano de retomada, de recomeço, de reconstrução, de vitória, de trabalho e da ação de Deus, de total dependência de Deus. Você já parou para fazer um balanço da sua vida nesse final de ano? Você já parou para contabilizar as bênçãos que você tem recebido? É hora de você parar de reclamar, de murmurar. É hora de você ser agradecido. Quantas muitas bênçãos diz e quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Termine esse ano e comece o novo ano agradecendo a Deus por tantas bênçãos. Decida ser mais agradecido, meu irmão. Agradecido. É vontade de Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você acha pouco ser amado por Deus? Viva esta vida com alegria, com prazer. Deleite-se no Senhor. Alegre-se no Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre a sua vida.
Agradeça a Deus, meu irmão, minha irmã, porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você tem uma casa, um lar para retornar. Agradeça a Deus porque você pode falar com Ele em oração. Agradeça a Deus porque você é um príncipe ou uma princesa do povo de Deus. Você é um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo. Agradeça a Deus finalmente porque você é objeto do milagre de Deus. Você é objeto do milagre de Deus. Temos tantas canções de gratidão ao Senhor, tantas canções e motivos para agradecer. Graças dou, sim, pela vida. Contas muitas bênçãos. Eu te agradeço, Deus. Obrigado, Jesus, pelo sol da manhã. Olha só que coisa linda. As misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida mais uma vez. Grande a fidelidade, a misericórdia e o amor. Sei que bondade e fidelidade me seguirão todos os dias. Você e eu temos motivos de sobra para contarmos as nossas bênçãos e termos um coração agradecido. Que Deus te abençoe. Tenha um feliz ano novo, em nome de Jesus. Neste ano de 2020, fomos surpreendidos com essa pandemia. E tem sido um ano desafiador. Em meio às dificuldades, às perdas que trouxeram tristeza, separação e dor, nos firmamos em Jesus e encorajamos uns aos outros. Entendemos ainda mais o quanto a vida é tão preciosa e que as pessoas são o que temos de mais importante. Com Jesus, em meio a tantas incertezas, nós temos mais vida. Isso nos faz enxergar que ligados a Ele podemos sempre florescer onde estamos plantados. Pois a pessoa faz o lugar, faz o sucesso e as oportunidades estão sob os nossos pés. E os nossos olhos estão postos em Jesus. Com Ele caminhamos rumo a 2021 para viver os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nele cremos e nele nos movemos. Nossa esperança está no Senhor. E seja como for, vamos viver o amor, pois o mundo precisa do amor. Nós precisamos do amor autêntico, com um estilo de vida que se manifesta nas ações simples do dia a dia. Muito mais do que um sentimento intenso, o amor é uma atitude, um exercício diário que todos podem praticar, como a gentileza, ser amável e delicado mesmo nas situações mais corriqueiras. Na paciência, aceitando as imperfeições dos outros e as próprias imperfeições. Na capacidade de perdoar, compreender e aceitar, desapegar-se da raiva. Cortesia, ver em cada pessoa um amigo em potencial. Na humildade, ceder a vez para que alguém possa avançar. Na generosidade, doar-se aos outros das mais diversas formas. E na honestidade, revelar quem você realmente é. Amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. Assim, superaremos emoções negativas e lidaremos com os problemas que existem, reconhecendo o valor do outro e alcançando a satisfação, a alegria em todas as áreas da vida. 2021 vem aí e, se Deus quiser, vamos entrar nele e vamos caminhar juntos, vivendo o amor como um estilo de vida. Feliz e abençoado ano novo! Deus abençoe a sua vida imensamente. Um abraço com muito amor.